O Salmo 91, versículo 1, começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dentro desta breve frase, esconde-se o segredo sólido para superar toda a ansiedade e o medo da vida. Em algum momento, todos nós enfrentamos a sensação de estarmos sozinhos em meio a uma profunda escuridão, ameaça e incerteza. Nesses momentos, buscamos instintivamente um lugar para nos esconder. No entanto, os refúgios que o mundo oferecem são temporários e falíveis. Até mesmo a fortaleza mais alta pode desmoronar, e a armadura mais forte pode ser perfurada pela fragilidade humana. Mas aqueles que se refugiam em Deus são diferentes. Eles são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo, mencionado aqui, não é um lugar visível aos olhos do mundo, mas um refúgio seguro que a alma sente claramente. É o lugar onde você está sozinho com Deus, onde o seu sopro e o seu amor repousam em silêncio. O salmista confessa que somente aqueles que permanecem neste lugar secreto podem viver à sombra do Onipotente. A sombra só existe onde há luz. Se a poderosa presença de Deus é a luz, aqueles que estão ao seu lado naturalmente permanecem sob sua sombra. Viver à sombra do Onipotente não é apenas uma metáfora, é uma confissão de fé de que a direção da sua vida está centrada em Deus. Quem vive à sombra do Todo-Poderoso jamais se expõe ao calor e à ansiedade do mundo ou ao sol ardente de seus próprios problemas. Ele fixa seu ponto de orientação espiritual em Deus e descansa sob sua proteção. Não sinta culpa por estar deitado agora, cansado ou doente. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade que Deus concedeu à sua criação. Quando você se deita, seja em sua cama ou em seu coração, você está se rendendo à sombra do Onipotente. Deus não exige que você esteja de joelhos, perfeitamente ereto para ouvir sua oração. Ele olha para o seu coração. Ele sabe que seu corpo está fraco ou exausto, mas sua alma está buscando refúgio. É exatamente este o significado. Um Deus que acolhe você em seu esconderijo, mesmo em sua vulnerabilidade. O lugar secreto é a rendição total à sua soberania. O versículo 2 continua proclamando o salmista: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta não é uma mera declaração, é uma proclamação, um grito ousado de convicção da fé, não uma palavra sussurrada diante da ameaça. Refúgio e fortaleza são ambos conceitos defensivos. Um refúgio é um lugar para onde se corre em perigo imediato. Uma fortaleza é uma estrutura de defesa inexpugnável. O salmista descreve Deus como ambas as coisas. Isso significa que tanto nas crises momentâneas quanto nos ataques de longo prazo, Deus é o seu escudo. Mas o que é crucial aqui é a atitude do salmista. Ele não apenas descreve Deus como seu refúgio e fortaleza, mas confessa: nele confiarei. Confiar não é apenas um conhecimento intelectual, é uma fé praticada na vida. Confiar significa entregar-se completamente, entregar totalmente a Deus as áreas que você não pode resolver por conta própria. Muitos falam de Deus, mas no fundo ainda confiam em sua própria força e cálculo. No entanto, aquele que confia verdadeiramente em Deus dá seus passos de hoje sob a premissa de que Deus agirá. Porque Ele é o meu refúgio, eu não fujo do mundo. Porque Ele é a minha fortaleza, eu não temo. E porque Ele é o Deus em quem eu confio, eu posso me levantar novamente, mesmo que eu caia. A introdução do Salmo 91 não apenas promete segurança, ela mostra a paz interior misteriosa que só é desfrutada por aqueles que permanecem em Deus.
Esta paz não vacila com as circunstâncias externas. É uma profunda quietude, inexplicável pela lógica do mundo, conhecida apenas por aqueles que se esconderam em Deus. Buscamos a paz nas condições externas, mas o salmista declara claramente: o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o Senhor que é refúgio, a fortaleza de Deus e a fé que confia. Todas estas palavras focam em Deus e não no mundo exterior. A verdadeira paz está somente nele. Viver refugiado em Deus é, na verdade, uma vida inabalável. Continuando nossa meditação, o Salmo 91 aprofunda o domínio dessa proteção divina. O versículo 3 nos diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este versículo promete proteção contra ameaças invisíveis e desastres inesperados. O laço do passarinheiro refere-se a uma armadilha na qual se cai sem se dar conta. É a prova, a tentação, o ataque que se aproxima silenciosamente e de repente nos amarra. Da mesma forma, a peste perniciosa é algo invisível, mas com consequências fatais, como uma doença súbita ou uma ansiedade profunda que se propaga no interior. Dessa forma, o ser humano é facilmente derrubado por ameaças para as quais não está preparado e perde a direção em situações inesperadas. Mas Deus diz que Ele conhece e previne até mesmo esses perigos invisíveis. O importante aqui é a expressão Deus te livrará. Ele não apenas nos faz evitar o perigo, contém um ato de salvação proativo. Ele nos resgata de uma armadilha na qual já caímos e nos salva em meio a uma doença já espalhada. Desta forma, o ser humano é facilmente derrubado por ameaças para as quais não está preparado e perde a direção em situações inesperadas. Mas Deus diz que Ele conhece e previne até mesmo esses perigos invisíveis. O importante aqui é a expressão Deus te livrará. Ele não apenas nos faz evitar o perigo, contém um ato de salvação proativo. Ele nos resgata de uma armadilha na qual já caímos e nos salva em meio a uma doença já espalhada. Esta palavra nos faz lembrar de uma mão invisível que nos puxa para cima quando caímos num buraco profundo da vida. Deus não fica de braços cruzados quando cometemos erros ou caímos em tentação. Ele não abandona quem foi pego no laço do passarinheiro. Esta é a graça que pressupõe a nossa imperfeição. Portanto, este versículo é uma promessa dada àqueles que se refugiam em Deus, mesmo em momentos de pecado e erro, uma expressão de amor que se aplica a todos, sem exceção. O versículo 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Deus é aquele que nos cobre com suas penas. Esta imagem vem da mãe pássaro que cobre e esconde seus filhotes sob suas asas quando o perigo se aproxima, usando seu próprio corpo para absorver o ataque. Deus faz o mesmo. Quando o perigo se volta para nós, Deus nos envolve com a sua própria presença. Esta proteção não é mera metáfora, mas uma história de intervenção real. Deus não é aquele que apenas protege com palavras, Ele nos cobre com sua própria existência. Além disso, a sua verdade se torna o nosso escudo e broquel. O escudo é uma grande proteção para bloquear os ataques do inimigo, e o broquel é uma defesa menor e mais ágil. Isso significa que tanto as grandes e pesadas provações, quanto as pequenas e rápidas tentações são bloqueadas por Deus. Não podemos nos preparar para todas as ameaças com a nossa própria força. Às vezes, uma grande tribulação, outras vezes, uma pequena palavra pode nos derrubar. Mas Deus é aquele que pode bloquear todos os perigos, grandes e pequenos. E o fundamento disso é a sua verdade.
Deus é sempre fiel à sua palavra. Ele é aquele que cumpre suas promessas. Por isso podemos viver confiando na sua verdade. Nos versículos 5 e 6, o Salmo 91 aborda os medos que residem no profundo interior do ser humano. Não te assustarás com o terror da noite, nem com a flecha que voa de dia, nem com a peste que anda na escuridão, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. A noite e o dia, a escuridão e a luz abrangem todas as 24 horas. Isso se refere à forma como podemos superar o perigo que pode surgir a qualquer momento e o medo que se apresenta em qualquer forma. Aquele que está em Deus é protegido de ameaças em todos esses períodos. O terror da noite refere-se ao momento em que a ansiedade cresce na escuridão profunda, quando somos dominados pela solidão e pelo medo, como a preocupação que surge ao deitar. Mesmo nessa escuridão, Deus está conosco. A flecha que voa de dia significa um ataque repentino, uma palavra ou evento inesperado. A peste que anda na escuridão pode significar a profunda ansiedade do nosso coração, a dor interior que se propaga invisivelmente. O desastre que assola ao meio-dia refere-se aos grandes choques que atingem nossas vidas, mesmo quando tudo parece calmo e sereno. Apesar de todas essas ameaças em todos os tempos e ambientes da vida, Deus diz: não temas. Isso não significa que não haverá nada a temer. As ameaças certamente existem, mas esta é uma declaração de fé de que se Deus estiver conosco, podemos superar o medo. Esta fé não é uma coragem adquirida por treinamento, mas uma confiança que nasce naturalmente de uma vida com Deus. É por isso que só em Deus podemos desfrutar da verdadeira paz. Esta não é uma mera consolação psicológica, mas uma fé baseada na promessa real de que Deus realmente nos protege. Continuando a nossa jornada pelo Salmo 91, somos levados a uma cena de proteção sobrenatural. O versículo 7 afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esta é a cena mais dramática da proteção dada àquele que se refugia em Deus. É uma declaração de que, em meio à queda e ao colapso de inúmeras pessoas, aquele que se refugiou em Deus permanece de pé. No mundo que se assemelha a um campo de batalha, frequentemente experimentamos confusão e medo. Olhamos para a realidade de colapso à nossa volta e nos sentimos desesperados, como se fôssemos desmoronar a qualquer momento. Mas Deus diz: não chegará a ti. Esta não é uma palavra de evasão da realidade. Pelo contrário, ela reconhece a dor da realidade, mas mostra que existe um domínio de graça separado, concedido por Deus em meio a ela. Muitas vezes experimentamos um colapso inesperado, mesmo no momento em que pensamos estar indo bem. Relações são cortadas, a saúde desmorona rapidamente, ou a base financeira e de trabalho é totalmente abalada. Mas, no meio de todo esse colapso, aquele que pertence a Deus é diferente. Como uma árvore profundamente enraizada que, embora possa tremer com a tempestade, não cai. A razão é simples, porque se refugiou em Deus. Mesmo que o ambiente desmorone, aquele que está em Deus desfruta da graça de não desmoronar. Esta palavra é mais do que proteção física, é também uma declaração de confiança que surge nas profundezas da alma. Por mais que a realidade diante de nossos olhos se desfaça, a vida vivida com a fé de que Deus protege jamais será derrubada. O versículo 8 prossegue: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
Este versículo explica a mão da justiça exercida por Deus. O mundo frequentemente parece ser um lugar onde o mal triunfa. Quando os honestos sofrem e os desonestos parecem ter sucesso, frequentemente vacilamos. No entanto, Deus está preparando a recompensa final. Aquele que se refugiou em Deus verá claramente a mão de sua justiça. Esta não é apenas uma vaga consolação de que, no fim, o mal será destruído. É uma promessa de que, em algum momento da vida, encontraremos a cena em que Deus separa o bem do mal e recompensa seus filhos com fidelidade. Assim, aquele que habita em Deus ganha olhos para ver a verdade final, além da confusão imediata. Mesmo que os ímpios pareçam estar prosperando agora, Deus julgará o seu fim. E o justo que estiver neste lugar verá o resultado com seus próprios olhos. Isto é mais uma expressão de confiança na justiça de Deus do que um sentimento de vingança. A justiça é finalmente revelada. E aquele que estiver neste lugar será aquele que foi protegido não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. Os versículos 9 e 10 revelam o resultado desta confiança de forma concreta. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A parte crucial aqui é a expressão fizeste do Altíssimo a tua habitação. Um refúgio é um lugar de permanência temporária em caso de crise. No entanto, a habitação é o centro da vida, um lugar de morada contínua. Isso significa que aquele que faz de Deus a sua morada e não apenas o busca em momentos de crise, recebe uma proteção especial. Isto está ligado à profundidade da fé. Há uma colheita totalmente diferente entre aquele que parece crer apenas superficialmente e aquele que realmente coloca Deus no centro de sua vida. Aquele que faz de Deus a sua habitação mora com Deus no lugar onde Ele reside. Pensa em sua palavra e age em sua vontade. Para essa pessoa que vive com Deus, nenhum mal lhe sucederá e nenhuma calamidade se aproximará de sua tenda. Isto não significa uma vida em uma zona sem turbulências. Pelo contrário, significa uma vida cujo centro não desmorona mesmo que haja uma tempestade. Uma vida que pode estar abalada por fora, mas segura por dentro. Para aquele que fez de Deus a sua habitação, Deus permite a si mesmo ser o seu refúgio. Esta é a estabilidade que ocorre no nível mais profundo da alma. Prosseguindo para os versículos 11 e 12, o Salmo 91 explica como Deus nos guarda de forma concreta. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso significa que Deus envia seus anjos para nos proteger de forma real e que Ele supervisiona todos os nossos caminhos na vida diária. Mesmo nos momentos em que não estamos conscientes, a proteção de Deus está continuamente em ação. O fato de os anjos nos segurarem pelas mãos para que o pé não tropece em uma pedra significa uma proteção extremamente detalhada. Não apenas grandes calamidades, mas até mesmo um pequeno obstáculo é objeto da atenção de Deus. Nossas vidas são frequentemente derrubadas não por grandes perigos, mas por pequenos erros, palavras impensadas ou pequenos mal-entendidos nos relacionamentos. Deus é aquele que guarda e previne até mesmo essas pequenas partes. Sua proteção não é apenas onipotente, mas também infinitamente sutil.
Esta palavra foi citada por Satanás quando Jesus foi tentado no deserto, mas o Senhor não testou a palavra de Deus conforme a sua própria vontade. Isso nos ensina que esta proteção é real para aqueles que vivem em confiança e obediência, e não para aqueles que tentam a Deus. Deus não é aquele que apenas observa de longe. Ele envia seus mensageiros para nos guardar e nos acompanha em todos os caminhos da nossa vida. O profundo conforto que esta palavra nos oferece é que não importa o quão solitários e abandonados nos sintamos, a vigilância de Deus sobre nós nos céus jamais cessa. A pessoa de fé é aquela que não se esquece desta verdade. A mão de Deus é real, mesmo que não a vejamos. Agora podemos segurar estas palavras e nos levantar novamente. Mesmo que tudo desmore à esquerda e à direita, mesmo que o mundo se abale, aquele que permanece à sombra de Deus jamais cairá. O versículo 13 traz uma promessa surpreendente, mudando de foco da defesa para a ousadia e autoridade. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Os versículos anteriores focaram principalmente na proteção e no refúgio, mas a partir daqui a palavra se desenrola em um nível totalmente diferente. Não se trata apenas de ser guardado, mas de avançar ousadamente em vitória. A fé não é uma vida que evita a tribulação, mas uma vida que cultiva a coragem para vencer a tribulação e avançar. Este versículo mostra o ápice dessa coragem e ousadia. O leão e a serpente eram as existências mais ameaçadoras no mundo antigo. O leão simboliza a crise da realidade que ruge diante de nós e tenta nos devorar. A áspide, cobra, simboliza a tentação sutil ou o ataque que se aproxima invisivelmente e leva à morte instantânea. Mas Deus diz que podemos pisá-los e esmagá-los. O importante aqui é a atitude ativa. Eu posso pisar e passar. Isso não é algo que fazemos pela nossa própria força. É uma ousadia que só pode ser desfrutada por aquele que se refugia em Deus, como o Salmo 91 enfatiza repetidamente. Deus não é apenas refúgio, habitação e protetor. Ele também é aquele que dá força para atacar. Ele nos conduz de uma vida de defesa para uma vida de avanço, de uma vida escondida para uma vida que marcha. Aquele que pertence a Deus não é alguém que se esconde no medo, mas alguém que avança com fé, mesmo na escuridão. A expressão de pisar o leão e a serpente não é apenas um símbolo, mas se refere à vitória que pode ocorrer na vida real. Por exemplo, a ferida que se repete nos relacionamentos, o problema financeiro que não se resolve, a impotência diante da doença. Cada um de nós enfrenta seu próprio leão e serpente. A fé de que podemos pisar e passar por cima nasce da total confiança em Deus. Se Deus está conosco, mesmo que o leão da realidade ruge, nossa alma pode estar em paz. E mesmo que a serpente morda, a vida não morre. Aquele que se refugia em Deus recebe essa ousadia sobrenatural. Ele não é mais oprimido pelas ameaças do mundo, mas entra em uma vida que pode triunfar pela fé. A partir do versículo 14, a voz do salmista se transforma na declaração direta de Deus. Deus diz: "Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome." O ele aqui é aquele que se refugia em Deus, o crente que tem sido protegido ao longo do Salmo. Deus menciona duas condições para essa pessoa: tanto me amou e conheceu o meu nome. A proteção de Deus não é dada apenas por uma fé formal ou uma dependência temporária. É dada àquele que ama a Deus de todo o coração e conhece o seu nome.
Amar a Deus não é apenas uma expressão emocional. Significa valorizar a sua vontade e colocar o relacionamento com Ele no centro da vida. Conhecer o nome de Deus significa experimentar e reconhecer verdadeiramente o seu caráter, a sua autoridade e a sua pessoa. Não é apenas crer com palavras, mas uma vida que se apega a Deus com todo o ser. Deus promete livrar e honrar tal pessoa. Livrar significa salvar do perigo, e honrar é a promessa de não o deixar em um lugar baixo. Isso não significa apenas ascensão social, mas a elevação como um ser precioso diante de Deus. Mesmo que o mundo o despreze, Deus se lembra dessa pessoa, a sustenta e exalta sua vida. Esta é a bênção que só é possível no relacionamento com Deus. O versículo 15 mostra a profunda comunhão entre Deus e o crente. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esta palavra é a promessa de que Deus não é apenas aquele que ajuda na crise, mas aquele que está presente em meio à tribulação. Deus o livra, mas não para por aí. Ele o glorifica. Ele não apenas o faz escapar da tribulação, mas transforma a tribulação para que a vida dessa pessoa brilhe mais. A tribulação não é apenas um túnel a ser atravessado. Se for segurada na mão de Deus, torna-se um caminho para a glória. Aquele que caminha com Deus experimenta o milagre da transformação em bênção. Deus não vira o rosto da escuridão mais profunda da nossa vida. Pelo contrário, Ele está presente naquele lugar, chora conosco quando choramos e responde quando clamamos. Este versículo é a promessa de uma resposta certa à oração. Aquele que invoca a Deus certamente recebe uma resposta. E essa resposta não é apenas a solução do problema, mas a própria presença de Deus. O maior conforto não é a solução do problema, mas o fato de que Deus está comigo neste problema. Essa é a verdadeira proteção e a promessa em que podemos confiar. O versículo 16, o final do Salmo 91, conclui assim: Falo-ei fartar-se com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso mostra a bênção final desfrutada por aquele que se refugia em Deus. A longura de dias não significa apenas uma vida longa. Significa uma vida satisfatória, uma vida que desfruta de paz na vontade de Deus. Deus diz que mostrará a sua salvação a essa pessoa. Isso significa mais do que ser salvo do inferno. Significa experimentar realmente a obra de Deus que o salva na vida. Aquele que faz de Deus seu refúgio, sua habitação, que o ama e conhece o seu nome, pode desfrutar de todas essas promessas. Sua vida, embora possa vacilar, jamais cairá. Por outro lado, neste lugar de tribulação, ele verá o poder de Deus e experimentará a sua mão de salvação. O Salmo 91 não é um poema, mas a declaração de um pacto estabelecido entre Deus e o homem de fé. Retomando a poderosa voz de Deus nos versículos finais, vemos a essência da segurança que Ele oferece. A promessa, pois que tanto me amou, eu o livrarei, não é uma recompensa por méritos, mas o resultado de um relacionamento de amor e confiança. Quando o seu coração, cansado e talvez deitado, se volta para Ele em amor, Ele o vê. Não é a postura que importa, mas o direcionamento da sua alma. Você pode estar deitado,
Mas se o seu coração está em adoração e confiança, você está no esconderijo do Altíssimo. Deus lida com a tribulação de forma diferente da que esperamos. O versículo 15 diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Muitas vezes oramos para que a angústia desapareça, mas Deus promete algo mais profundo: estarei com ele. A maior segurança não é a ausência da luta, mas a certeza da presença divina no meio dela. A verdadeira vitória não é não ter doenças ou problemas financeiros, mas não deixar que essas coisas quebrem o seu centro interior, que é Deus. Para os idosos, a doença e a dor são realidades, mas o Salmo 91 não é um seguro de saúde que garante a ausência de dor. É a promessa de que, mesmo no leito de dor, mesmo quando o diagnóstico é incerto, Deus está com você. A fé, então, se torna uma âncora que impede a alma de afundar no desespero. Deus transforma o túnel da tribulação em um caminho para a glória. O sofrimento, quando entregue a Ele, não é uma derrota, mas uma plataforma para que a sua glória se manifeste em você. O ato de conhecer o nome de Deus, ver 14, é crucial. Significa que você não confia em nenhuma outra fonte de segurança. Você não confia nas suas economias, na sua saúde passada ou na sua força de vontade. Você confia apenas no caráter inabalável de Deus. Jeová Jirê, o provedor, Jeová Rafá, o curador, Jeová Shalom, a paz. Quando você repousa, você está ativando essa confiança. O seu sono é um ato de entrega, dizendo: Senhor, não posso me proteger esta noite. Meu corpo é frágil, mas o teu nome é forte. A promessa de falo-ei fartar-se com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação, v16, não é apenas sobre longevidade, é sobre satisfação na vida. Significa que a sua vida será completa na vontade de Deus. Mesmo que seus anos sejam curtos na perspectiva humana, se foram vividos no amor de Deus, eles são suficientes e satisfeitos. Deus mostrará a sua salvação, a sua obra de resgate, não apenas no futuro, mas na sua experiência diária, no seu livramento da ansiedade, na sua força para perdoar, na sua paz no leito. O seu descanso agora é um ato de adoração de quem confia plenamente. Não há culpa nisso, há apenas a graça do Deus que o ama e o exalta. Ele vê o seu coração cansado e diz: meu filho, descanse, na minha sombra, eu te protejo, eu te amo. O Salmo 91 é um legado de fé que se estende à nossa família. A promessa de que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, v10, mostra que a fé de uma pessoa pode ser um muro espiritual que cerca toda a sua casa. O lar do crente, mesmo que pequeno e humilde, é coberto por uma proteção sobrenatural se Deus for feito a sua habitação. Muitas vezes, tentamos ensinar a fé aos nossos filhos e netos, mas a maior lição que podemos deixar é a demonstração prática do Salmo 91. Quando os pais ou avós se apegam a Deus em meio à crise, ajoelhando-se ou deitando-se em oração, os descendentes aprendem uma segurança que o mundo não pode oferecer. A oração de um pai é a cerca que protege a vida do filho. Mesmo que seus filhos e netos se desviem, a oração do crente é a mão de Deus que os trará de volta ao refúgio seguro. O nosso clamor é a cerca que protege a sua vida. Deus atua primeiro mudando o nosso interior. O Salmo 91 nos convida a mudar a nossa posição interior antes da nossa condição exterior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, v1, onde você está habitando?
Mesmo que as circunstâncias sejam perigosas, se o seu coração reside em Deus, você já está protegido. O maior milagre é a fé que confia em Deus, mesmo que a situação não mude. Deus segura primeiro seu coração e só depois move as suas circunstâncias. Fazer de Deus a sua habitação significa colocar Deus no lugar onde você passa a maior parte do tempo, seus pensamentos e seu coração. É pensar na presença dele, decidir em sua vontade. Este é o escudo da sua mente, o verdadeiro refúgio. O Salmo 91 não é apenas conforto, mas treinamento. Ao viver à sombra de Deus, a sua alma se torna cada vez mais firme. O mundo pode tremer, mas o seu coração permanece inabalável. Para concluir esta meditação profunda, lembre-se: Deus não está longe. Ele está abraçando você neste momento, à sombra do Todo-Poderoso. Desfrute do descanso em seus braços. Em tempos de incerteza, este salmo é o pacto que guarda a sua alma. Quando nos refugiamos em Deus, Ele jamais nos abandona. Oração final de confiança. Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos por nos permitir chegar a Ti seguindo a palavra do Salmo 91. Desejamos habitar sob a Sua sombra. Em meio a este mundo instável, cremos que há um esconderijo sob Suas asas. Sê o refúgio da minha vida e a habitação da minha família. Cremos que o Senhor está prevenindo e guiando, livrando-nos de laços invisíveis e de escuridões que nem sequer conhecemos. Que a sua verdade seja o meu escudo e broquel hoje. Senhor, quando eu clamar, Tu me responderás, como prometeste. Confio plenamente no Senhor, que me acompanha na tribulação e me levanta na angústia. Cobre a minha vida e a vida dos meus filhos e netos com as suas asas. Que o mal não se aproxime da nossa tenda, e que a paz de Deus preencha o nosso lar. Que o longo caminho da vida me permita ver a sua salvação e me satisfaça. Ajuda-me a nunca soltar a sua mão e a permanecer nesta palavra todos os dias. Que a promessa do Salmo 91 se torne uma realidade viva na vida de todos que fazem esta oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O Salmo 91, versículo 1, começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dentro desta breve frase, esconde-se o segredo sólido para superar toda a ansiedade e o medo da vida. Em algum momento, todos nós enfrentamos a sensação de estarmos sozinhos em meio a uma profunda escuridão, ameaça e incerteza. Nesses momentos, buscamos instintivamente um lugar para nos esconder. No entanto, os refúgios que o mundo oferecem são temporários e falíveis. Até mesmo a fortaleza mais alta pode desmoronar, e a armadura mais forte pode ser perfurada pela fragilidade humana. Mas aqueles que se refugiam em Deus são diferentes. Eles são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo, mencionado aqui, não é um lugar visível aos olhos do mundo, mas um refúgio seguro que a alma sente claramente. É o lugar onde você está sozinho com Deus, onde o seu sopro e o seu amor repousam em silêncio. O salmista confessa que somente aqueles que permanecem neste lugar secreto podem viver à sombra do Onipotente. A sombra só existe onde há luz. Se a poderosa presença de Deus é a luz, aqueles que estão ao seu lado naturalmente permanecem sob sua sombra. Viver à sombra do Onipotente não é apenas uma metáfora, é uma confissão de fé de que a direção da sua vida está centrada em Deus. Quem vive à sombra do Todo-Poderoso jamais se expõe ao calor e à ansiedade do mundo ou ao sol ardente de seus próprios problemas.
Ele fixa seu ponto de orientação espiritual em Deus e descansa sob sua proteção. Não sinta culpa por estar deitado agora, cansado ou doente. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade que Deus concedeu à sua criação. Quando você se deita, seja em sua cama ou em seu coração, você está se rendendo à sombra do Onipotente. Deus não exige que você esteja de joelhos, perfeitamente ereto para ouvir sua oração. Ele olha para o seu coração. Ele sabe que seu corpo está fraco ou exausto, mas sua alma está buscando refúgio. É exatamente este o significado. Um Deus que acolhe você em seu esconderijo, mesmo em sua vulnerabilidade. O lugar secreto é a rendição total à sua soberania. O versículo 2 continua proclamando o salmista: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta não é uma mera declaração, é uma proclamação, um grito ousado de convicção da fé, não uma palavra sussurrada diante da ameaça. Refúgio e fortaleza são ambos conceitos defensivos. Um refúgio é um lugar para onde se corre em perigo imediato. Uma fortaleza é uma estrutura de defesa inexpugnável. O salmista descreve Deus como ambas as coisas. Isso significa que tanto nas crises momentâneas quanto nos ataques de longo prazo, Deus é o seu escudo. Mas o que é crucial aqui é a atitude do salmista. Ele não apenas descreve Deus como seu refúgio e fortaleza, mas confessa: nele confiarei. Confiar não é apenas um conhecimento intelectual, é uma fé praticada na vida. Confiar significa entregar-se completamente, entregar totalmente a Deus as áreas que você não pode resolver por conta própria. Muitos falam de Deus, mas no fundo ainda confiam em sua própria força e cálculo. No entanto, aquele que confia verdadeiramente em Deus dá seus passos de hoje sob a premissa de que Deus agirá. Porque Ele é o meu refúgio, eu não fujo do mundo. Porque Ele é a minha fortaleza, eu não temo. E porque Ele é o Deus em quem eu confio, eu posso me levantar novamente, mesmo que eu caia. A introdução do Salmo 91 não apenas promete segurança, ela mostra a paz interior misteriosa que só é desfrutada por aqueles que permanecem em Deus. Esta paz não vacila com as circunstâncias externas, é uma profunda quietude, inexplicável pela lógica do mundo, conhecida apenas por aqueles que se esconderam em Deus. Buscamos a paz nas condições externas, mas o salmista declara claramente: o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o Senhor que é refúgio, a fortaleza de Deus e a fé que confia. Todas estas palavras focam em Deus e não no mundo exterior. A verdadeira paz está somente nele. Viver refugiado em Deus é, na verdade, uma vida inabalável. Continuando nossa meditação, o Salmo 91 aprofunda o domínio dessa proteção divina. O versículo 3 nos diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este versículo promete proteção contra ameaças invisíveis e desastres inesperados. O laço do passarinheiro refere-se a uma armadilha na qual se cai sem se dar conta. É a prova, a tentação, o ataque que se aproxima silenciosamente e de repente nos amarra. Da mesma forma, a peste perniciosa é algo invisível, mas com consequências fatais, como uma doença súbita ou uma ansiedade profunda que se propaga no interior. Dessa forma, o ser humano é facilmente derrubado por ameaças para as quais não está preparado e perde a direção em situações inesperadas. Mas Deus diz que Ele conhece e previne até mesmo esses perigos invisíveis. O importante aqui é a expressão Deus te livrará. Ele não apenas nos faz evitar o perigo, contém um ato de salvação proativo.
Ele nos resgata de uma armadilha na qual já caímos e nos salva em meio a uma doença já espalhada. Desta forma, o ser humano é facilmente derrubado por ameaças para as quais não está preparado e perde a direção em situações inesperadas. Mas Deus diz que Ele conhece e previne até mesmo esses perigos invisíveis. O importante aqui é a expressão "Deus te livrará". Ele não apenas nos faz evitar o perigo, contém um ato de salvação proativo. Ele nos resgata de uma armadilha na qual já caímos e nos salva em meio a uma doença já espalhada. Esta palavra nos faz lembrar de uma mão invisível que nos puxa para cima quando caímos num buraco profundo da vida. Deus não fica de braços cruzados quando cometemos erros ou caímos em tentação. Ele não abandona quem foi pego no laço do passarinheiro. Esta é a graça que pressupõe a nossa imperfeição. Portanto, este versículo é uma promessa dada àqueles que se refugiam em Deus, mesmo em momentos de pecado e erro, uma expressão de amor que se aplica a todos, sem exceção. O versículo 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Deus é aquele que nos cobre com suas penas. Esta imagem vem da mãe pássaro que cobre e esconde seus filhotes sob suas asas quando o perigo se aproxima, usando seu próprio corpo para absorver o ataque. Deus faz o mesmo. Quando o perigo se volta para nós, Deus nos envolve com a sua própria presença. Esta proteção não é mera metáfora, mas uma história de intervenção real. Deus não é aquele que apenas protege com palavras, Ele nos cobre com sua própria existência. Além disso, a sua verdade se torna o nosso escudo e broquel. O escudo é uma grande proteção para bloquear os ataques do inimigo, e o broquel é uma defesa menor e mais ágil. Isso significa que tanto as grandes e pesadas provações, quanto as pequenas e rápidas tentações são bloqueadas por Deus. Não podemos nos preparar para todas as ameaças com a nossa própria força. Às vezes, uma grande tribulação, outras vezes, uma pequena palavra pode nos derrubar. Mas Deus é aquele que pode bloquear todos os perigos, grandes e pequenos. E o fundamento disso é a sua verdade. Deus é sempre fiel à sua palavra. Ele é aquele que cumpre suas promessas. Por isso, podemos viver confiando na sua verdade. Nos versículos 5 e 6, o Salmo 91 aborda os medos que residem no profundo interior do ser humano. Não te assustarás com o terror da noite, nem com a flecha que voa de dia, nem com a peste que anda na escuridão, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. A noite e o dia, a escuridão e a luz abrangem todas as 24 horas. Isso se refere à forma como podemos superar o perigo que pode surgir a qualquer momento e o medo que se apresenta em qualquer forma. Aquele que está em Deus é protegido de ameaças em todos esses períodos. O terror da noite refere-se ao momento em que a ansiedade cresce na escuridão profunda, quando somos dominados pela solidão e pelo medo, como a preocupação que surge ao deitar. Mesmo nessa escuridão, Deus está conosco. A flecha que voa de dia significa um ataque repentino, uma palavra ou evento inesperado. A peste que anda na escuridão pode significar a profunda ansiedade do nosso coração, a dor interior que se propaga invisivelmente. O desastre que assola ao meio-dia refere-se aos grandes choques que atingem nossas vidas, mesmo quando tudo parece calmo e sereno. Apesar de todas essas ameaças em todos os tempos e ambientes da vida, Deus diz: não temas. Isso não significa que não haverá nada a temer. As ameaças certamente existem, mas esta é uma declaração de fé de que se Deus estiver conosco, podemos superar o medo. Esta fé não é uma coragem adquirida por treinamento, mas uma confiança que nasce naturalmente de uma vida com Deus.
É por isso que só em Deus podemos desfrutar da verdadeira paz. Esta não é uma mera consolação psicológica, mas uma fé baseada na promessa real de que Deus realmente nos protege. Continuando a nossa jornada pelo Salmo 91, somos levados a uma cena de proteção sobrenatural. O versículo 7 afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esta é a cena mais dramática da proteção dada àquele que se refugia em Deus. É uma declaração de que, em meio à queda e ao colapso de inúmeras pessoas, aquele que se refugiou em Deus permanece de pé. No mundo que se assemelha a um campo de batalha, frequentemente experimentamos confusão e medo. Olhamos para a realidade de colapso à nossa volta e nos sentimos desesperados, como se fôssemos desmoronar a qualquer momento. Mas Deus diz: não chegará a ti. Esta não é uma palavra de evasão da realidade. Pelo contrário, ela reconhece a dor da realidade, mas mostra que existe um domínio de graça separado, concedido por Deus em meio a ela. Muitas vezes experimentamos um colapso inesperado, mesmo no momento em que pensamos estar indo bem. Relações são cortadas, a saúde desmorona rapidamente, ou a base financeira e de trabalho é totalmente abalada. Mas, no meio de todo esse colapso, aquele que pertence a Deus é diferente. Como uma árvore profundamente enraizada que, embora possa tremer com a tempestade, não cai. A razão é simples, porque se refugiou em Deus. Mesmo que o ambiente desmorone, aquele que está em Deus desfruta da graça de não desmoronar. Esta palavra é mais do que proteção física, é também uma declaração de confiança que surge nas profundezas da alma. Por mais que a realidade diante de nossos olhos se desfaça, a vida vivida com a fé de que Deus protege jamais será derrubada. O versículo 8 prossegue: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Este versículo explica a mão da justiça exercida por Deus. O mundo frequentemente parece ser um lugar onde o mal triunfa. Quando os honestos sofrem e os desonestos parecem ter sucesso, frequentemente vacilamos. No entanto, Deus está preparando a recompensa final. Aquele que se refugiou em Deus verá claramente a mão de sua justiça. Esta não é apenas uma vaga consolação de que, no fim, o mal será destruído. É uma promessa de que, em algum momento da vida, encontraremos a cena em que Deus separa o bem do mal e recompensa seus filhos com fidelidade. Assim, aquele que habita em Deus ganha olhos para ver a verdade final, além da confusão imediata. Mesmo que os ímpios pareçam estar prosperando agora, Deus julgará o seu fim. E o justo que estiver neste lugar verá o resultado com seus próprios olhos. Isto é mais uma expressão de confiança na justiça de Deus do que um sentimento de vingança. A justiça é finalmente revelada. E aquele que estiver neste lugar será aquele que foi protegido não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. Os versículos 9 e 10 revelam o resultado desta confiança de forma concreta. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A parte crucial aqui é a expressão fizeste do Altíssimo a tua habitação. Um refúgio é um lugar de permanência temporária em caso de crise. No entanto, a habitação é o centro da vida, um lugar de morada contínua.
Isso significa que aquele que faz de Deus a sua morada e não apenas o busca em momentos de crise, recebe uma proteção especial. E isto está ligado à profundidade da fé. Há uma colheita totalmente diferente entre aquele que parece crer apenas superficialmente e aquele que realmente coloca Deus no centro de sua vida. Aquele que faz de Deus a sua habitação mora com Deus no lugar onde Ele reside. Pensa em sua palavra e age em sua vontade. Para essa pessoa que vive com Deus, nenhum mal lhe sucederá e nenhuma calamidade se aproximará de sua tenda. Isto não significa uma vida em uma zona sem turbulências. Pelo contrário, significa uma vida cujo centro não desmorona mesmo que haja uma tempestade. Uma vida que pode estar abalada por fora, mas segura por dentro. Para aquele que fez de Deus a sua habitação, Deus permite a si mesmo ser o seu refúgio. Esta é a estabilidade que ocorre no nível mais profundo da alma. Prosseguindo para os versículos 11 e 12, o Salmo 91 explica como Deus nos guarda de forma concreta. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso significa que Deus envia seus anjos para nos proteger de forma real e que Ele supervisiona todos os nossos caminhos na vida diária. Mesmo nos momentos em que não estamos conscientes, a proteção de Deus está continuamente em ação. O fato de os anjos nos segurarem pelas mãos para que o pé não tropece em uma pedra significa uma proteção extremamente detalhada. Não apenas grandes calamidades, mas até mesmo um pequeno obstáculo é objeto da atenção de Deus. Nossas vidas são frequentemente derrubadas não por grandes perigos, mas por pequenos erros, palavras impensadas ou pequenos mal-entendidos nos relacionamentos. Deus é aquele que guarda e previne até mesmo essas pequenas partes. Sua proteção não é apenas onipotente, mas também infinitamente sutil. Esta palavra foi citada por Satanás quando Jesus foi tentado no deserto, mas o Senhor não testou a palavra de Deus conforme a sua própria vontade. Isso nos ensina que esta proteção é real para aqueles que vivem em confiança e obediência, e não para aqueles que tentam a Deus. Deus não é aquele que apenas observa de longe. Ele envia seus mensageiros para nos guardar e nos acompanha em todos os caminhos da nossa vida. O profundo conforto que esta palavra nos oferece é que não importa o quão solitários e abandonados nos sintamos, a vigilância de Deus sobre nós nos céus jamais cessa. A pessoa de fé é aquela que não se esquece desta verdade. A mão de Deus é real, mesmo que não a vejamos. Agora podemos segurar estas palavras e nos levantar novamente. Mesmo que tudo desmore à esquerda e à direita, mesmo que o mundo se abale, aquele que permanece à sombra de Deus jamais cairá. O versículo 13 traz uma promessa surpreendente, mudando de foco da defesa para a ousadia e autoridade. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Os versículos anteriores focaram principalmente na proteção e no refúgio, mas a partir daqui a palavra se desenrola em um nível totalmente diferente. Não se trata apenas de ser guardado, mas de avançar ousadamente em vitória. A fé não é uma vida que evita a tribulação, mas uma vida que cultiva a coragem para vencer a tribulação e avançar. Este versículo mostra o ápice dessa coragem e ousadia. O leão e a serpente eram as existências mais ameaçadoras no mundo antigo. O leão simboliza a crise da realidade que ruge diante de nós e tenta nos devorar. A áspide, cobra,
simboliza a tentação sutil ou o ataque que se aproxima invisivelmente e leva à morte instantânea. Mas Deus diz que podemos pisá-los e esmagá-los. O importante aqui é a atitude ativa. Eu posso pisar e passar. Isso não é algo que fazemos pela nossa própria força. É uma ousadia que só pode ser desfrutada por aquele que se refugia em Deus, como o Salmo 91 enfatiza repetidamente. Deus não é apenas refúgio, habitação e protetor. Ele também é aquele que dá força para atacar. Ele nos conduz de uma vida de defesa para uma vida de avanço, de uma vida escondida para uma vida que marcha. Aquele que pertence a Deus não é alguém que se esconde no medo, mas alguém que avança com fé, mesmo na escuridão. A expressão de pisar o leão e a serpente não é apenas um símbolo, mas se refere à vitória que pode ocorrer na vida real. Por exemplo, a ferida que se repete nos relacionamentos, o problema financeiro que não se resolve, a impotência diante da doença. Cada um de nós enfrenta seu próprio leão e serpente. A fé de que podemos pisar e passar por cima nasce da total confiança em Deus. Se Deus está conosco, mesmo que o leão da realidade ruge, nossa alma pode estar em paz. E mesmo que a serpente morda, a vida não morre. Aquele que se refugia em Deus recebe essa ousadia sobrenatural. Ele não é mais oprimido pelas ameaças do mundo, mas entra em uma vida que pode triunfar pela fé. A partir do versículo 14, a voz do salmista se transforma na declaração direta de Deus. Deus diz: "Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome." O ele aqui é aquele que se refugia em Deus, o crente que tem sido protegido ao longo do Salmo. Deus menciona duas condições para essa pessoa: tanto me amou e conheceu o meu nome. A proteção de Deus não é dada apenas por uma fé formal ou uma dependência temporária. É dada àquele que ama a Deus de todo o coração e conhece o seu nome. Amar a Deus não é apenas uma expressão emocional. Significa valorizar a sua vontade e colocar o relacionamento com Ele no centro da vida. Conhecer o nome de Deus significa experimentar e reconhecer verdadeiramente o seu caráter, a sua autoridade e a sua pessoa. Não é apenas crer com palavras, mas uma vida que se apega a Deus com todo o ser. Deus promete livrar e honrar tal pessoa. Livrar significa salvar do perigo, e honrar é a promessa de não o deixar em um lugar baixo. Isso não significa apenas ascensão social, mas a elevação como um ser precioso diante de Deus. Mesmo que o mundo o despreze, Deus se lembra dessa pessoa, a sustenta e exalta sua vida. Esta é a bênção que só é possível no relacionamento com Deus. O versículo 15 mostra a profunda comunhão entre Deus e o crente. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esta palavra é a promessa de que Deus não é apenas aquele que ajuda na crise, mas aquele que está presente em meio à tribulação. Deus o livra, mas não para por aí. Ele o glorifica. Ele não apenas o faz escapar da tribulação, mas transforma a tribulação para que a vida dessa pessoa brilhe mais. A tribulação não é apenas um túnel a ser atravessado. Se for segurada na mão de Deus, torna-se um caminho para a glória. Aquele que caminha com Deus experimenta o milagre da transformação em bênção. Deus não vira o rosto da escuridão mais profunda da nossa vida.
Pelo contrário, Ele está presente naquele lugar, chora conosco quando choramos e responde quando clamamos. Este versículo é a promessa de uma resposta certa à oração. Aquele que invoca a Deus certamente recebe uma resposta. E essa resposta não é apenas a solução do problema, mas a própria presença de Deus. O maior conforto não é a solução do problema, mas o fato de que Deus está comigo neste problema. Essa é a verdadeira proteção e a promessa em que podemos confiar. O versículo 16, o final do Salmo 91, conclui assim: Falo-ei fartar-se com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso mostra a bênção final desfrutada por aquele que se refugia em Deus. A longura de dias não significa apenas uma vida longa. Significa uma vida satisfatória, uma vida que desfruta de paz na vontade de Deus. Deus diz que mostrará a sua salvação a essa pessoa. Isso significa mais do que ser salvo do inferno. Significa experimentar realmente a obra de Deus que o salva na vida. Aquele que faz de Deus seu refúgio, sua habitação, que o ama e conhece o seu nome, pode desfrutar de todas essas promessas. Sua vida, embora possa vacilar, jamais cairá. Por outro lado, neste lugar de tribulação, ele verá o poder de Deus e experimentará a sua mão de salvação. O Salmo 91 não é um poema, mas a declaração de um pacto estabelecido entre Deus e o homem de fé. Retomando a poderosa voz de Deus nos versículos finais, vemos a essência da segurança que Ele oferece. A promessa, pois que tanto me amou, eu o livrarei, não é uma recompensa por méritos, mas o resultado de um relacionamento de amor e confiança. Quando o seu coração, cansado e talvez deitado, se volta para Ele em amor, Ele o vê. Não é a postura que importa, mas o direcionamento da sua alma. Você pode estar deitado, mas se o seu coração está em adoração e confiança, você está no esconderijo do Altíssimo. Deus lida com a tribulação de forma diferente da que esperamos. O versículo 15 diz: Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Muitas vezes oramos para que a angústia desapareça, mas Deus promete algo mais profundo: estarei com ele. A maior segurança não é a ausência da luta, mas a certeza da presença divina no meio dela. A verdadeira vitória não é não ter doenças ou problemas financeiros, mas não deixar que essas coisas quebrem o seu centro interior, que é Deus. Para os idosos, a doença e a dor são realidades, mas o Salmo 91 não é um seguro de saúde que garante a ausência de dor. É a promessa de que, mesmo no leito de dor, mesmo quando o diagnóstico é incerto, Deus está com você. A fé, então, se torna uma âncora que impede a alma de afundar no desespero. Deus transforma o túnel da tribulação em um caminho para a glória. O sofrimento, quando entregue a Ele, não é uma derrota, mas uma plataforma para que a sua glória se manifeste em você. O ato de conhecer o nome de Deus, ver 14, é crucial. Significa que você não confia em nenhuma outra fonte de segurança. Você não confia nas suas economias, na sua saúde passada ou na sua força de vontade. Você confia apenas no caráter inabalável de Deus. Jeová Jirê, o provedor, Jeová Rafá, o curador, Jeová Shalom, a paz. Quando você repousa, você está ativando essa confiança. O seu sono é um ato de entrega, dizendo: Senhor, não posso me proteger esta noite. Meu corpo é frágil, mas o teu nome é forte.
A promessa de falo-ei fartar-se com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação, v 16, não é apenas sobre longevidade, é sobre satisfação na vida. Significa que a sua vida será completa na vontade de Deus. Mesmo que seus anos sejam curtos na perspectiva humana, se foram vividos no amor de Deus, eles são suficientes e satisfeitos. Deus mostrará a sua salvação, a sua obra de resgate, não apenas no futuro, mas na sua experiência diária, no seu livramento da ansiedade, na sua força para perdoar, na sua paz no leito. O seu descanso agora é um ato de adoração de quem confia plenamente. Não há culpa nisso, há apenas a graça do Deus que o ama e o exalta. Ele vê o seu coração cansado e diz: meu filho, descanse, na minha sombra, eu te protejo, eu te amo. O Salmo 91 é um legado de fé que se estende à nossa família. A promessa de que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, v10, mostra que a fé de uma pessoa pode ser um muro espiritual que cerca toda a sua casa. O lar do crente, mesmo que pequeno e humilde, é coberto por uma proteção sobrenatural se Deus for feito a sua habitação. Muitas vezes, tentamos ensinar a fé aos nossos filhos e netos, mas a maior lição que podemos deixar é a demonstração prática do Salmo 91. Quando os pais ou avós se apegam a Deus em meio à crise, ajoelhando-se ou deitando-se em oração, os descendentes aprendem uma segurança que o mundo não pode oferecer. A oração de um pai é a cerca que protege a vida do filho. Mesmo que seus filhos e netos se desviem, a oração do crente é a mão de Deus que os trará de volta ao refúgio seguro. O nosso clamor é a cerca que protege a sua vida. Deus atua primeiro mudando o nosso interior. O Salmo 91 nos convida a mudar a nossa posição interior antes da nossa condição exterior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, v1, onde você está habitando? Mesmo que as circunstâncias sejam perigosas, se o seu coração reside em Deus, você já está protegido. O maior milagre é a fé que confia em Deus, mesmo que a situação não mude. Deus segura primeiro o seu coração e só depois move as suas circunstâncias. Fazer de Deus a sua habitação significa colocar Deus no lugar onde você passa a maior parte do tempo, seus pensamentos e seu coração. É pensar na presença dele, decidir em sua vontade. Este é o escudo da sua mente, o verdadeiro refúgio. O Salmo 91 não é apenas conforto, mas treinamento. Ao viver à sombra de Deus, a sua alma se torna cada vez mais firme. O mundo pode tremer, mas o seu coração permanece inabalável. Para concluir esta meditação profunda, lembre-se: Deus não está longe. Ele está abraçando você neste momento, à sombra do Todo-Poderoso. Desfrute do descanso em seus braços. Em tempos de incerteza, este salmo é o pacto que guarda a sua alma. Quando nos refugiamos em Deus, Ele jamais nos abandona. Oração final de confiança. Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos por nos permitir chegar a Ti seguindo a palavra do Salmo 91. Desejamos habitar sob a Sua sombra. Em meio a este mundo instável, cremos que há um esconderijo sob suas asas. Sê o refúgio da minha vida e a habitação da minha família. Cremos que o Senhor está prevenindo e guiando, livrando-nos de laços invisíveis e de escuridões que nem sequer conhecemos. Que a sua verdade seja o meu escudo e broquel hoje. Senhor, quando eu clamar, Tu me responderás, como prometeste. Confio plenamente no Senhor, que me acompanha na tribulação e me levanta na angústia.
Cobre a minha vida e a vida dos meus filhos e netos com as suas asas. Que o mal não se aproxime da nossa tenda e que a paz de Deus preencha o nosso lar. Que o longo caminho da vida me permita ver a sua salvação e me satisfaça. Ajuda-me a nunca soltar a sua mão e a permanecer nesta palavra todos os dias. Que a promessa do Salmo 91 se torne uma realidade viva na vida de todos que fazem esta oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém.